gente que estava acompanhando aqui. Eu liguei o ventilador, tá fazendo um barulhão aqui porque fica anunciando que o meu iPhone tá muito aquecido. Desliguei aqui que estava no carregador, pode ser que melhore. Peço desculpas a vocês, não é a conexão, é um problema do aparelho, acredito eu. Peço desculpas, nós estávamos falando da caridade. De novo, isso aconteceu na última live do ano, na primeira agora de 2021. E a gente interrompeu por causa disso. Eu vou tentar aqui ver se botando um ventiladorzinho não acontece mais. Aí veio uma notificação de que o telefone está muito... Mas acho que agora espero que dê certo. Eu tirei da tomada, Vanessa, exatamente, eu acho que é isso. É vivendo e aprendendo, né, gente? Ops. Novidades. É porque antigamente não acontecia. Eu tenho medo que descarregue enquanto eu tô falando aqui com vocês. Aí acontecem essas barbeiragens da Carol. Quem me conhece sabe que eu sou craque das barbeiragens. O meu só vivia travando mesmo, o Frodo tá dizendo. Gente, vamos aqui entrando pra gente continuar falando como a gente vinha falando, poder concluir aqui a nossa live. É até porque eu queria escutar os comentários de vocês que estavam... Escutar não, né? Vou ler aqui o comentário de vocês. Vocês que estavam, eu já ia começar a olhar o que vocês tinham pra dizer, né? A gente estava falando da caridade, do que é essa caridade, que a gente poderia valsar, né? Se a gente se entrega à prática do bem, é meio que a gente deixa esse processo natural de crescimento acontecer na gente. E aí, pessoal, queria ver aqui os comentários de vocês. Sônia dizendo, sigamos com amor. Manu já tá rindo, eu já sei, tu tá rindo de mim, né, Manu? Eu sei, porque eu sou... O clima tá massa, a gente tá de volta. Cledeon, obrigada. Então, vamos ver aqui o que vocês têm a comentar acerca desse assunto, né? Da gente falando de que na doutrina espírita, vocês talvez já tivessem comentado antes, mas eu perdi aqui os comentários. Inclusive, o começo da live tá tudo perdido, né? Deixa eu ver aqui, é só vocês entrando, que agora eu tenho de notícias aqui nesses comentários. Mas é assim mesmo que a gente vai vivendo e aprendendo. Então, o processo de viver, segundo a doutrina espírita, gente, é um processo de aprendizado mesmo. Nós estamos, segundo a visão espírita, nós somos espíritos, somos iguais, né? Somos todos criados iguais, ninguém é melhor que ninguém, estamos todos no mundo para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Esse é o grande objetivo da vida. E esse crescimento se faz através da caridade. A Carla aqui está dizendo, né, Carla Lourenço, a maior caridade é a moral. Tudo tem uma hora certa, né, Carla? Eu acredito que sim, também como você. Mas existe uma famosa pirâmide das necessidades de Maslow, que você deve conhecer, né? Você acha que é da área, que diz assim, a gente também tem que saber a hora, né, e como fazer a caridade, o que a gente pode, como a gente pode ajudar uma pessoa. Então a gente vai ajudar uma pessoa na medida da necessidade dela, né, tentando evitar constranger essa pessoa, né, mas existem pessoas que estão numa situação realmente de necessidades materiais muito grandes. Então primeiro a gente atende essas necessidades e depois a gente entra com uma caridade moral. E aí entra uma questão muito interessante, Carla, que você chamou a atenção e eu acabei aqui puxando, que é o trabalho de catequização, né? Às vezes existem, né? E até mesmo de pregação, por exemplo, o próprio espiritismo. Eu disse para vocês, e eu vou falar da doutrina espírita, porque nós estamos aqui ligados a um centro espírita, então eu vou usar como referência o trabalho espírita. Digamos que o GEP tem uma atividade muito bonita de ir a Jaguaretama, né? Então nós vamos a Jaguaretama e atendemos e suprimos algumas necessidades da população mais carente, realmente com doações materiais. Então esse é um trabalho feito. Agora a gente tem que ter cuidado para não vincular a doação material, a assistência material, a pregação, a imposição, a condicionar, por exemplo, só vai receber cesta básica aqueles que assistirem à palestra X.
condicionamento é meio perigoso, né? Ele é constrangedor, como eu disse. Não é porque a pessoa está recebendo uma cesta básica ou porque ela está recebendo um presente, que ela deve, né, buscar aquela doutrina. O chamado para uma doutrina é um chamado do coração. Então, às vezes, cheios de boa intenção, às vezes as pessoas fazem isso em todas as religiões. Foi isso que os jesuítas fizeram, né? A gente chega, traz para os indígenas a religião cristã, religião maravilhosa, né? Mas não queremos saber se eles estão interessados realmente em conhecer, né? Nós vamos colocando porque achamos que essa é a religião. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de caridade, né? Que a gente acha que a gente quer ajudar o outro e porque a gente quer ajudar o outro, a gente tem direito a fazer o que acha que é certo, né? A Manu está dizendo, se for assim, deixa de ser caridade. Exatamente. Né? É um constrangimento, é uma manipulação utilizando a caridade, disfarçada de caridade. Né? Conhecer o espiritismo é uma escolha de cada pessoa. Eu não tenho o direito de estar impondo às pessoas isso. O Igor, Gabriela está dizendo aqui, isso acontece muito hoje, é a comercialização da fé. Gabriela, isso acontece de muito tempo. Isso é uma prática bem antiga e a gente tem que ter cuidado porque ela parece uma prática boa, né? A gente se disfarça de boas intenções. E nós nos enganamos muitas vezes. Eu já vi isso entre espíritas mesmo, né? Nós vamos lá e nós condicionamos, só vai receber, né, essas doações as pessoas que forem para a palestra. Então, esse condicionamento ele é perigoso, né? Com a condição dele. Se quer fazer o bem, faça o bem. Não imponha a pessoa nenhuma condição. Porque então, deixe bem claro que isso aqui é uma atividade X, Y, Z, né? Não disfarce isso de bem, que tem uma condição, é uma barganha, é uma troca. Então, você vai comprar a sua cestinha base com a presença. Então, é realmente uma venda, não é uma doação. Então, alguém está dizendo aqui, Igor, eu tenho uma admiração muito grande pela doutrina espírita, porém ainda tenho muito receio, pois sempre fui criado dentro da igreja católica, mas já evolui bastante. Claro, Igor, você não precisa ser espírita para evoluir. Você pode evoluir dentro de qualquer religião e até mesmo sem religião. Né? É a prática do bem que é essa nossa condição, a nossa moral, a nossa atitude, o quanto que nós somos éticos. Isso é que realmente caracteriza o verdadeiro cristão, mesmo que ele nem saiba, né, que está seguindo o cristianismo. Alguém pode se dizer cristão, espírita, católico, evangélico, seja o que for, e essa pessoa está fazendo mal, né, e não está fazendo bem. Então, isso é muito delicado. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, você não precisa ter medo de conhecer a doutrina espírita, né? Deus nos deu a inteligência, nós somos livres para pensar. Nós temos uma prodigalidade, né? uma grande oferta de filosofias, de escolas de vida, para que a gente possa escolher aquela que nos toca o coração. Então, se você tem interesse em conhecer a doutrina espírita, conheça, liberte-se para isso. Né? Desconfie de qualquer pessoa que queira lhe ameaçar a não ver. Isso parece coisa... me lembra aqui a Inquisição, né? A não ver aquilo que está além do conhecido. Porque isso não deixa de ser uma atitude própria das pessoas que querem se manter no poder. Então não se entregue a isso. Observe, o Novo Testamento diz, né? Paulo de Tarso fala, observai tudo, retém o que é bom. Então você pode conhecer a doutrina espírita, o fato de você conhecer não o torna espírita. E aí você vai ver que realmente a doutrina espírita, quando a gente estuda a fundo, ela não está contrariando em nada a doutrina do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Pelo contrário, ela está sempre se reafirmando em cima desses ensinamentos. Né? Então a gente tem que ter uma visão ampla. Mas a doutrina espírita fala de reencarnação. E o que é que tem? No que é que a crença na reencarnação faz mal à humanidade? Pelo contrário, para mim ela é confortadora. Né? No
que é que essa crença vai tornar alguém pior? Se você quer criticar, então também conheça. Veja como é que a gente fala da reencarnação para entender realmente o que se está chamando de reencarnação. Ah, mas no Espiritismo tem a prática da mediunidade, evoca-se espíritos, conversa-se com os espíritos, coisa super antiga. A Bíblia está recheada de espíritos se comunicando. Inclusive, nós comemoramos o Natal há pouco, a anunciação de Jesus, o anjo Gabriel aparece para Maria. Eu quero saber se isso não é um espírito se manifestando para uma pessoa. E Maria conversa com ele. Ah, mas é porque foi proibido, o espiritismo foi proibido na Bíblia. O espiritismo não foi proibido porque o espiritismo não existia antes de 1857. No século XIX é que começou a doutrina espírita. Se você viu o nome espiritismo em alguma Bíblia, foi má fé do tradutor. Porque eu não acredito que seja ingenuidade de uma pessoa que é capaz de traduzir uma Bíblia, não saiba que o espiritismo não existia àquela época. Essa pessoa, ao ler, sabe que não está escrito espiritismo. No grego, pelo menos, ele não está vendo isso. No hebraico também não. Então, tem uma má fé por aí. Ah, mas Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Então, quem quiser vai estudar o ESD, eu anunciei aqui, né, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que é o livro adotado, né, pelo Estudo Doutrinário Espírita do GEP. Vai fazer parte do grupo de estudos, que aí você vai saber que, na verdade, Moisés, ele se referia à época dele, ao povo da época, e às práticas que estavam sendo feitas na época. Essa prática de manifestação de espíritos feita na doutrina espírita, que nós hoje chamamos kardecista, porque várias outras formas de crer adotaram esse nome espiritismo sem ser realmente a escola de Allan Kardec, né, sem ser o espiritismo francês. Então, na doutrina espírita, essa prática tem um objetivo, tem uma disciplina, não é irresponsável, né? Procura essa conexão com o bem, o incentivo do bem. E muita gente pode frequentar o centro espírita, para quem tem medo, né? Anos, e nunca vê um espírito baixando, né? Como se diz, porque na verdade ele não baixa, né? Uma pessoa, quando incorpora um espírito, que também não incorpora, o espírito não entra no corpo da pessoa, como mostra no filme Ghost, né? Que o Sam entra no corpo da médium, esqueci o nome da personagem, né? Oda, meio, não sei, alguma coisa assim. Ele entra, não é assim. Essa sintonia é feita como quando a gente pareia os nossos celulares, entende? Então, tem um celular aqui, e o celular eu quero passar uma mensagem, né? O conteúdo, uma foto do meu celular para o celular do meu marido, digamos, certo? Então, não precisa nem botar um do lado do outro. Basta enviar e ele recebe. Então, esse é o fenômeno. Eu enviei o conteúdo, o pensamento. O espírito, ele envia o conteúdo dele, o pensamento dele, uma mensagem. E o médium é aquele aparelho que recebe a mensagem. Entendem? Então é feito assim a comunicação mediúnica. Então o médium, uma pessoa, é um aparelho capaz de receber essas mensagens. Ele consegue decodificar bem a mensagem. Tem médiuns que traduzem melhor a mensagem, tem médiuns que traduzem um pouco mais distorcidas. São aparelhos mais fracos, mais antigos, né? mais inadequados para o tipo de conteúdo, né? A fotografia, quanto melhor o smartphone, melhor aquela foto aparece no aparelho. Então também o médium, ele é assim. Mas um médium que transmite comunicações muito, como é que eu posso dizer, autênticas, nem por isso é uma pessoa melhor que os demais, né? Não é uma qualidade moral. É como um aparelho celular também, né? Se eu tenho um aparelho celular de última geração, isso não me torna melhor do que quem tem um aparelho celular mais capengazinho. Não faz diferença. Isso não é qualidade moral. É apenas um aparelho. Então, do mesmo jeito, é a mediunidade. Isso aqui só esclarecendo para quem tiver curiosidade a respeito do assunto. A gente vê muito mais nos grupos de estudo da doutrina espírita. A Carolina está dizendo aqui, tem gente que não tem caridade com o próximo, tem um parente que vive comparando os outros porque conseguiram feitos materiais com outros que ainda não obtiveram. Acho uma falta de, acho que é caridade, que aqui entra, houve uma cruzada aqui de mensagens
mensagens. Deixa eu dizer uma coisa. Todo mundo pratica o bem e pratica o mal. Nós não somos personagens de novela, né? Que ou são mocinhos ou vilões, né? Então, em algumas relações, nós somos melhores. Em outras relações, que são mais desafiadoras, nós mostramos o nosso lado pior. E mesmo nas relações boas, com aquelas pessoas que nós amamos, muitas vezes nós falhamos, nós escorregamos, porque nós somos gente. Então, às vezes eu vou praticar a caridade e às vezes eu não vou praticar. Eu vou esquecer. Inclusive a caridade para comigo mesma, né? Então, às vezes eu vou exigir de mim, né, e cobrar de mim, ser dura comigo em coisas que eu não estou preparada ainda, né? Vou exigir do outro também, não vou me perdoar. Então, são faltas de caridade, inclusive, para conosco mesmos. A verdadeira caridade, a gente nem percebe que está fazendo mesmo. Essa caridade, você não contabiliza, você não se toca. Você faz aquilo ali porque é uma necessidade sua. Então, você sente como uma necessidade sua. Então, você não sente como uma doação, um bem que eu estou fazendo ao outro, porque se você não fizer, você não está em paz. É como uma mãe alimentar o seu filho. Quando a mãe alimenta um filho, é um ato de amor, mas ninguém vai dizer que é uma caridade. Por quê? Porque se ela não alimentá-lo, essa mãe que realmente veste, né, o nome, o atributo da maternidade, pode ser que nem seja a própria mãe biológica, mas enfim, nesse ato de amor, se ela não o fizer, ela não fica em paz, ela não fica bem, ela sofre. Então é uma necessidade dela. Ela nem percebe como estou fazendo um bem. Eu estou fazendo porque não tenho outra alternativa. Porque é tudo que eu posso fazer. Eu não estaria em paz se eu não fizesse isso pelo meu filho. Então, o espírito verdadeiramente caridoso, mais evoluído, ele tem isso, um Francisco de Assis. Ele não consegue mais não amar. Entendem? Agora nós aqui estamos tentando, né? Vamos aprendendo, a gente ainda fica contabilizando, eu ajudei nisso, ajudei naquilo mais. Ai, fulano eu ajudei, fulano nem fez quando eu precisei, não me ajudou de volta. Né? Então isso é porque a gente ainda está aprendendo, então nós vamos errar, faz parte. Então o seu conhecido, né, que faltou com a caridade, a nossa caridade pede que a gente não o condene, né? Então, é uma oportunidade do nosso exercício da caridade, de olhar que ele falhou, né, e dizer, puxa vida, que pena, ele perdeu essa chance de crescer um pouco mais, de se fazer amar e de amar. É assim que a gente vai caminhando. Oh, Darlene, você está aqui. Que bom te ver, Darlene, aqui falando dos evangelhos. Andressa, verdade, tenho o hábito de assistir à missa aos domingos, rezo o texto, mas viciamos a doutrina espírita há aproximadamente 30 anos. Né, tem pessoas que têm aquela prática, e como eu disse, a doutrina espírita não é uma religião, não nasceu como essa proposta de ser uma opção de religião. Né? Então você pode conhecer a filosofia espírita, a ideia espírita, abraçar a doutrina espírita, e você pode, inclusive, ter a sua prática, né? Inicialmente é como se fosse, no surgimento da doutrina espírita, a proposta inicial era para ser como é que a gente chama? Um grupo de pessoas que estudam, né? Uma visão aprofundada do cristianismo, né? Acrescida de algumas compreensões acerca da mediunidade, da reencarnação, mas não necessariamente a pessoa precisaria romper com determinadas crenças. Eu, particularmente, né, que sou espírita desde a infância, de berço, como a gente costuma dizer, eu realmente não sinto, não vou, porque eu me sentiria ofendendo até mesmo. Eu casei apenas civil, né, não fiz o casamento religioso. É porque é tão lindo. Não, se eu quiser fazer um casamento bonito, eu posso fazer uma festa. Aliás, o meu teve a pequena reunião de amigos, né? Posso.
mas porque assim, eu não acreditaria naquilo que eu estou falando, então eu me sentiria desrespeitando a Igreja Católica, né? Porque assim, eu vou fazer uma promessa de educar os meus filhos segundo a Igreja Católica, uma promessa que eu não vou cumprir, porque eu não cumpri essa promessa, então eu não fiz essa promessa a ninguém, né? Então eu tenho o meu voto com o meu marido, então assim, mas isso é uma questão muito muito pessoal, né? Porque eu não sinto que haja essa necessidade, mas digamos que mas tem uma tradição familiar e tudo, eu vou olhando e tentando me adaptar, unir essa tradição com a minha forma de crer. É muito importante que a gente afirme as nossas crenças, né? Que a gente não tenha vergonha das nossas crenças, das nossas convicções, por medo de nos opor àqueles que não vão nos compreender. A gente tem que aprender a aceitar que os outros não nos entendam, que os outros fiquem chateados com a gente, que os outros se magoem com a gente. Faz parte da vida. Eu não vou passar nessa vida sem que alguém não me entenda, não seja magoado por mim, por mais que eu não queira. Se eu viver tentando não magoar ninguém, acho que eu não vou nem conseguir viver. Então, isso é muito de cunho pessoal. Eu particularmente, como eu digo, né, assim, não porque sou espírita, mas pelas minhas convicções, né? Também, tipo assim, batismo, os meus filhos não são batizados. Ave Maria, Carolina, porque na minha convicção, e respeito a de todo mundo, claro, né, na minha convicção, assim, o batismo, ele é um sacramento católico pelo qual a criança, ela recebe Jesus, né? E ela se livra do pecado original. Mas eu não acredito nisso, eu não acredito que ninguém nasça com um pecado original e nem acredito que se receba Jesus por esse ato, né? Eu acredito que Jesus a gente acolhe no nosso coração pela nossa consciência e pela nossa prática. Mas, é como digo, cada um sente o convite da vida de como deve fazer para exercer a sua espiritualidade. Quando a gente diz isso, não é querendo dizer que esse é o modelo correto de ser. É dizendo que existem formas diferentes. Essa é a minha, você tem a sua, né? E todas são válidas se a gente, com essas formas, consegue se sentir mais seguro na prática do bem. Vamos aqui fazer uma leitura de uma mensagem para terminar. Essa mensagem se chama Todos Mudaremos, de Vanderlei Pereira, do livro Cura Teu Coração. Não adianta protelar o amor. É lei que nos conduz à perfeição, que está em germe em cada coração, assim como no galho está a flor. Mas todas elas brotam pela ação do tempo e zelo do floricultor. Umas mostram cedo seu fulgor, muitas, porém, não passam de botão. Mas pelas leis da própria natureza, todas mais cedo ou tarde irão florir, graças às chuvas das transformações. Assim também, nós todos, com certeza, flores humanas, todas vão sorrir pelas chuvas de amor nos corações. Que coisa linda! Todos nós vamos florir. Todos nós somos sementes lançadas no mundo pelo nosso Criador, Deus. Aqui, deixa eu só ver mais um pouquinho, gente. Fiz logo a leitura da mensagem, né? Para quem quiser já sair da live, ficar à vontade. Agradeço a participação de cada um. Aqui só queria terminar, me sinto aqui meio que em dívida com alguns, houve uma pausazinha, algumas interrupções da nossa live hoje. E aqui o Bruno está dizendo, comecei recentemente, estou me identificando muito com a doutrina espírita, o quanto vocês pregam amor sem nenhum preconceito, só tenho problema em relação à reencarnação, pois sempre fui católico. Bruno, é só estudar, nem é tão difícil. Inclusive, né, o cristianismo, até um século, né, tinha os reencarnacionistas também, né, na história do cristianismo, né, do próprio catolicismo. Então, assim, quando você estudar como que se pensa a reencarnação na doutrina espírita, você vai ver como é, inclusive, muito mais coerente do que a gente não acreditar. E não é só o espiritismo, não. O budismo, né, o hinduísmo, existem outras doutrinas reencarnacionistas. Aqui a Cacau dizendo que conhecer o espiritismo foi esclarecedor para minhas dúvidas, mas desde o dia que comecei a doar o meu tempo na recepção do JEP,
mudou a minha vida. Que legal, que legal. A Vanessa dizendo que é católica e desde que a pandemia começou está estudando a doutrina, assistindo lives. Para ser sincera, me parece tão clara a mensagem que já não consigo compreender bem o catolicismo. Nossa, que legal que você está gostando. O que me torna espírita? A Mana está perguntando. Eita, que dá uma outra live. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Na verdade, nós nos tornamos espíritas quando nós conhecemos a doutrina espírita, não é assim? Reconhece-se o espírita por sua transformação moral, ou seja, com esse conhecimento, quando a gente realmente conhece, quando a gente estuda o espiritismo do fundo do coração, a gente vai se transformar. E uma transformação moral. A visão de mundo muda e a gente se transforma. Então aí você reconhece, essa pessoa realmente entendeu a doutrina espírita. Se uma pessoa está frequentando um centro espírita, mas ela continua a mesma, ela não muda em nada, ela está só se exibindo, mostrando conhecimento, essa pessoa não é um verdadeiro espírita. Então é assim que a gente diz que se reconhece o verdadeiro espírita. É uma doutrina consoladora, esclarecedora, estão dizendo aqui. Darlene está dizendo, né? As pessoas têm preconceito com o desconhecido. É verdade, Darlene, né? Uma tendência. Bruno está dizendo que foi esclarecedor. Que bom, Bruno. O Igor diz: como minha criação foi bastante distorcida diante do espiritismo, então ainda tem aquele receio. Ah, que lindo, é verdade, acontece, Igor. Mas eu me sinto chamada a seguir a doutrina espírita. Igor, só conhece, você não precisa se prender, não. Você, quando vem, você conhece, né? Como disse Paulo de Tarso, observar e tudo retém o que é bom. Você não é obrigado a se tornar espírita, né? Você só vai e conhece e vê o que você faz com esse conhecimento. Você pode, inclusive, voltar para dentro da igreja, levando muitas coisas que descobriu e ajudando o movimento também católico, né? Numa nova visão de mundo. Eu acredito que tem que faça isso. Dizem que o Dom Aldo Pagodo fazia isso, né? Também. Ele tinha um conhecimento espírita profundo. Então, existem esses também. A gente não precisa se filiar a nada. O importante é a mensagem de hoje, é a prática da caridade. O Elísio dizendo que sempre se sentiu espírita, desde sempre. Minha mãe também diz isso, Elísio. Resisti por conta do preconceito. Ela não tinha, porque já tinha parentes espíritas. Mas hoje vejo que é o meu caminho, sem dúvida. Que lindo, que legal. Malu está respondendo aqui ao Igor. Ela diz que é natural quando a gente nasce numa... Ah, obrigada, Malu. Oda Mae Brown, que era o nome da médium do filme Ghost. Quem não viu, assista. Como identificar um espírito do bem? Reconhece-se uma árvore pelos frutos, já disse Jesus, né? Então, quem é do bem, um espírito do bem, faz o bem, sugere o bem. Carol, tem alguma sede do JEP que esteja oferecendo passe, piedade e água fria, gente? Os JEPs da piedade e da água fria, dia de quarta e dia de quinta às 20 horas, eu não sei se os outros horários também estão funcionando, oferece o passe, né? O ATE, o passe. Inclusive na sexta-feira, depois da palestra pública, também está sendo ofertado o passe, viu? Mas você pode ver lá no site. Você pode ver lá no site do JEP, viu? Então, gente, aqui o Tosto dizendo que gostou a comparação do emparelhamento dos celulares, né? Que bom que nós vivemos para viver a era dos celulares, entender melhor a mediunidade, a nossa comparação. E muitas contribuições, eu agradeço aqui a vocês, né? Então, vamos aqui encerrando, pedindo aos bons espíritos que nos protejam. Eu agradeço a cada um por sua participação, por sua contribuição. Que muita luz entre nos seus lares, que vocês se vejam aqui renovados, que vocês tenham um ano maravilhoso de paz, de descoberta, de crescimento. Que as dores tragam seus frutos de crescimento, de amadurecimento. Que quer que a gente tenha passado de ruim no ano de 2020, possa agora trazer os seus resultados de crescimento. As pessoas que perderam entes queridos possam encontrar algum significado nos resultados dessas despedidas, algum crescimento. E lembrem, todos nós continuamos vivos. A morte não é o fim. A morte é uma passagem de volta para o nosso mundo original, que é o mundo espiritual. Então a gente não precisa
lamentar tanto a perda de alguém. A gente lamenta a saudade, a gente lamenta a falta. É claro, porque nós somos humanos, mas nós sabemos que eles continuam vivos e bem melhor, se Deus quiser. As nossas preces só irão ajudar nisso. Muito obrigada, gente. Fica aí todo mundo com Deus, com Jesus. E eu não sei se eu deixo essa parte da live, eu não sei quanto tempo eu fiquei aqui salva, acho que eu vou deixar. E vou deixando aqui um beijo pra vocês, tá bom? Obrigada, que Jesus nos abençoe, gente. Tchau, tchau. Juliana, né, Darlene, Carla Lourenço, Elísio, Vanessa, Mana, Terezinha, Juliana, Manu, grande abraço para todos vocês, Malu, grande beijo, que Jesus nos abençoe. Até semana que vem. Agora eu já sei, não vou mais deixar o celular carregando enquanto falo com vocês e não vão mais acontecer as quedas, vocês vão ver. Tchau, tchau.